10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora um exercício resolvido. Diz assim, ó. Determine os conjuntos A e B, tais que A menos B é o conjunto formado pelos elementos 5, 8 e 2. B menos A é o conjunto formado pelos elementos 3 e 6. E a união B, ou seja, a união dos dois conjuntos, é formada pelos elementos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. A solução desse problema, ó, vai ser encontrada construindo aqui os dois diagramas, né? Conjunto A, conjunto B, certo? Então, considere os diagramas ao lado. Então, a primeira parte ele diz assim, ó, inicialmente representamos os elementos A menos B, certo? Ou seja, aquele primeiro conjunto A menos B, que são aqueles que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, ou seja, os elementos de A menos B pertencem exclusivamente a A, ó. Vai ficar só nessa partezinha aqui, ó, do diagrama, ó. São eles, ó, 2, o 5 e o 8. Agora, a segunda parte diz assim, ó, representamos agora os elementos B menos A, ó. Agora é o inverso, são os elementos que estão em B, mas não estão em A, então estão somente nessa partezinha do diagrama, ó. São eles, o 3 e o 6. E finalmente, ó, representamos elementos da intersecção. Mas quem é que está na intersecção? Estará na intersecção aqueles elementos que pertencem à união e que não foram representados ainda. Ou seja, de todos que estão na união, ó, uma parte já foi colocada exclusivamente em A, outra parte foi colocada exclusivamente em B. E os que sobraram na união vão ficar aqui, ó, na intersecção, que são eles, ó, o 7 e o 1, certo? Então, está preenchido o diagrama e agora dá para responder a pergunta lá feita, não? Qual é o conjunto A? Quem são os elementos que formam o conjunto A? E quais os elementos que formam o conjunto B? Ó. E aí está aqui, portanto, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 5, 7 e 8. Eu coloquei aqui na ordem crescente, mas a ordem não importa. Mas estão aqui, ó, 1, 2, 5, 7 e 8. E os elementos de B, ó, 1, 3, 6 e 7. 1, 3, 6 e o 7. Agora, chegamos no conjunto complementar, certo? Então, seja A e B dois conjuntos, tais que A está contido em B. Chama-se complementar de A em relação a B, e indicamos por CAB, certo? Que se lê complementar, ó, complementar de A em relação a B, o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B, certo? Ó, segundo, e não pertencem a A, que é o primeiro, certo? Então, a primeira observação que eu faço aqui, ó, é a condição de existência, que ele diz, ó, seja A e B dois conjuntos tais que A está contida em B. Então, é necessário, certo? É necessário que o conjunto A esteja no conjunto B. E a segunda parte que ele fala, ó, ele diz que o complementar de A com relação a B é formado por todos aqueles elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Ou seja, quando pertence a um e não pertence ao outro, isso aqui lembra o quê? Ó, uma diferença de conjunto. Nós vamos ver mais adiante. Então, vamos ver a primeira representação. A está contido em B. Então, é a condição de existência. Isso equivale a dizer que vai existir o complementar de A com relação a B. E será formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Olha aqui, ó, a mesma representação da diferença de dois conjuntos, ó. Aí vem a nota, ó. O conjunto X, tal que o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X não, desculpa, X pertence a B e X não pertence a A,
é exatamente a diferença B menos A. Então, assim nós temos, ó, se A está contido em B, então vai existir o complementar de A com relação a B. E esse será igual à diferença B menos A. Então, o que é que vai acontecer? O conjunto de baixo menos esse conjuntinho aqui que está na frente, ou que está em cima. A condição necessária e suficiente para que exista a complementar é essa aqui, ó. A está contida em B. Foi vista aqui em cima. Caso contrário, dizemos que não existe complementar de A em relação a B. Ou seja, se A não está contida em B, então essa complementar aqui, ó, de A com relação a B não vai existir. Vejamos o exemplo. O exemplo A, sendo o conjunto A formado por elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Temos que A está contido em B, né? Olha. Por quê? Porque todos os elementos de A também estão em B. Olha. O 1 que está em A está em B, o 2 que está em A está em B e o 3 que está em A também está em B. Então A está contido em B. Isso quer dizer que existe o complementar de A em relação a B, que é igual a quem? B menos A. Isto é, complementar de A com relação a B é igual a B menos A. E B menos A vai ser igual a quem? É só pegar os elementos de B e tirar aqueles que estão em A. Ó. Tirou o 1, 2 e o 3, ficou somente quem? Ó? O 4 e o 5. Tá aqui, ó. Então, complementar de A com relação a B será formado pelos elementos 4 e 5. Então, segundo exemplo. O exemplo B, ó. Sendo o conjunto D formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto E formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Temos que D não está contido em E. Por quê? Vamos observar. Ó. O elemento 1 que está em D, ó, não está em E. Certo? Então, se tem um elemento, certo, do conjunto D que não está em E, então é dito já é suficiente para afirmarmos que D não está contido em E. Se D não está contido em E, então não vai existir, certo? Complementar de D com relação a E. A representação do complementar de um conjunto é em diagrama de Vinho. Vamos ver essa representação aí através do diagrama. Ó. Então, para que exista, certo, o complementar de A com relação a B, primeiro ó, A tem que estar contido em B. E o complementar dele, o complementar de A com relação a B, será quem? Será aqueles elementos de B ó, que seriam necessários para que o A ficasse igual ao B. Ó, então, é só pegar os elementos de B que faltam em A, que não estão em A. Então, ó, toda a região achurrada representa a complementar de A com relação a B. Por isso que o que deve ser feito é o que? Se A está contido em B, então complementar de A com relação a B é o que? Conjunto B menos o conjunto A, que está aqui dentro. Então, é só essa partezinha aqui, ó. Agora, o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo, certo? Então, quando tivermos um conjunto universo U previamente fixado, indicaremos o complementar de A em relação a U simplesmente por A' ou por A barrado, em vez de C, A, U, tá bom? Mas se representar dessa forma aqui, ó, não está errado não, certo? Isso é uma forma de simplificar. Então, complementar de A com relação ao universo U. Mas se aparece A' ou A barrado, então já se sabe que é o complementar com relação ao universo pré-fixado. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui ó, o universo U e o conjunto A contido nesse universo U, certo? Então o que é que acontece? Essa partezinha aqui, ó, achurrada, ela representa o complementar de A com relação a U, ou seja, A' ou então A barrado. E aí é dito que toda região achurrada representa o complementar de A com relação a U, que será indicado por A' ou A barrado. Agora o exercício resolvido, ó. Considerando os conjuntos A e B representados no diagrama ao lado, determine complementar de A intersecção B
com relação a A união B. Aí nós temos aqui, ó, os conjuntos representados aqui. Então temos o conjunto A, temos o conjunto B, certo? Então vamos calcular, vamos encontrar o complementar de A intersecção B com relação a união B. Aí aqui na solução, ó, vamos aplicar o conhecimento que nós acabamos de ver. Ó. Como A intersecção B é subconjunto de A união B, isso é verdade? Ó, a intersecção ela está aqui no meio, ó, e a união é tudo. Então, realmente, ó, a intersecção está contida na união. Se isso acontece, então, dizemos que existe o conjunto complementar da intersecção com relação à união. E que este é formado pelos elementos que pertencem à união B e não pertencem à intersecção B, ou seja, os elementos da união menos os elementos da intersecção. Logo, olha aqui, ó, esquematizando. Ó. Complementar de A intersecção B com relação à união B. Ó. Então, vai ser aqui, ó, os elementos da união menos os elementos, ó, da intersecção. Então, agora é só encontrar esses dois conjuntos. Ó. A união é formada por quem? Por todos os elementos que estão aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. Estão aqui. Menos os elementos da intersecção, que são eles. Ó. 1, 2 e 3. Então, é só pegar aqui os elementos da união, certo? E retirar aqueles que estão na intersecção. Ou seja, o 1, ó, está na intersecção e na união. O 2, retira também, ó. E retira também o 3, ó. E aí fica somente, ó, os elementos 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Então, esses elementos formam o conjunto complementar da intersecção com relação à união. Bom, essa foi a aula de hoje. E no mais, hashtag fique em casa.